Que a avaliação é parte fundamental da fisioterapia em qualquer área não é novidade. Mas nesse vídeo eu quero chamar a atenção para você sobre os itens fundamentais de uma avaliação fisioterapêutica em UTI neonatal. Na UTI neonatal nós temos um papel muito importante para oferecer funcionalidade para o nosso paciente, para melhorar seu prognóstico, já que muitas vezes esses bebês estão em risco para alterações do desenvolvimento de todos os sistemas e desenvolvimento neuropsicomotor. A maior parte dos bebês que nós atendemos numa UTI neonatal são bebês que nascem prematuros e aí tem todas as complicações relacionadas à prematuridade. Então, como oferecer o melhor tratamento para esses bebês? O melhor tratamento sempre vai partir de uma boa avaliação. Então, nesse vídeo, vamos conversar um pouquinho sobre essa avaliação. E se você quer receber notificação sobre o nosso conteúdo, já ativa aqui a notificação, segue o canal e deixa o like aqui no vídeo para você sinalizar que você está gostando do nosso conteúdo e que ele possa chegar a mais pessoas. Pois bem, toda avaliação de fisioterapia deve começar com uma boa anamnese. A gente precisa coletar a história do nosso paciente. E aí a gente começa a coletar pecinhas do quebra-cabeça. Nós vamos pegando uma pecinha, pegando outra, até montar o quebra-cabeça como um todo, que seria a avaliação do nosso paciente. Então, a primeira peça desse quebra-cabeça é a anamnese, é fazer uma boa coleta da história desse paciente desde o seu nascimento, trabalho de parto, gestação, quando essas informações estão disponíveis. É claro que a anamnese de um neonato em UTI neonatal, basicamente a nossa história vai ser, a nossa coleta de informação vai ser baseada no prontuário, né? Muitas vezes as mães estão presentes, a gente pode complementar a nossa anamnese ali com os pais, com a mãe, com os pais que estão presentes na UTI neonatal muitas vezes, mas muito da história de parto, se precisou de reanimação ou não, qual foi o ápigar ao nascimento, tudo isso a gente vai coletar muitas vezes do prontuário. E vale lembrar que muitas vezes os neonatos, eles começam sua história de vida ali no hospital, a menos que tenha vindo transferido ou internou depois por alguma complicação, mas na grande maioria das vezes nasce e vai ali para a UTI neonatal. Então a gente tem uma informação muito rica ali para ser coletada. Importante nessa anamnese, coletar pontos que a gente não se atenta em outras populações, principalmente quando a gente está falando de adultos ou de crianças em ambulatório. Mas a gente precisa sim coletar informações da gestação, coletar informações do trabalho de parto e idade gestacional. Essa idade gestacional muitas vezes vai estar descrita como a data da última menstruação ou a idade gestacional prevista no ultrassom do pré-natal ou mesmo por meio da avaliação clínica que foi realizada após o nascimento, como pelo método Neubauer, método Capurro, do Bovitz, enfim, tem várias formas de avaliar essa idade gestacional após o nascimento. Além da idade gestacional, é importante coletar informações de peso ao nascimento, que isso também está muito relacionado ao prognóstico, relação entre peso e idade gestacional, para a gente saber se esse bebê é adequado, pequeno ou grande para a idade gestacional, e pegar informações como o boletim de Apgar, como foi o nascimento desse bebê, se precisou de procedimento de reanimação, se sim, quais foram os procedimentos, foi só ventilação com pressão positiva, por quanto tempo, precisou de massagem cardíaca, foi entubado em sala de parto, ficou em CPAP, precisou de oxigênio, enfim, tudo isso vai estar lá descrito e você já vai começar a coletar na sua história. E aí a gente vai começando a entender como que esse bebê está. Com relação ao exame físico, que daí é outra etapa da nossa avaliação, a gente vai precisar avaliar esse paciente como um todo. Então já começa observando, observação é tudo. Observa esse paciente, como que ele está lá na incubadora, como que ele está posicionado, se ele está precisando de suporte ventilatório ou não, se está precisando, qual que é a forma de suporte? É ventilação mecânica invasiva? Ele está entubado? Qual que é a posição desse tubo? Qual que é o tamanho do tubo que ele está utilizando, que muitas vezes vai trazer informações pra gente de resistência, enfim, tá bem posicionado ou não, daí você vai comparar com o raio-x para ver se esse tubo tá bem posicionado, ver ali na rima labial em que posição que esse tubo tá, quais são os parâmetros que esse paciente está utilizando e se for uma ventilação não invasiva, mesma coisa, quais são os parâmetros, modalidades que ele está utilizando, qual que é a interface, essa interface está bem posicionada ou não, já começa observando esse paciente como um todo. E o mesmo se aplica, claro, à oxigenoterapia, ou se o paciente tiver em respiração espontânea ar ambiente, vai já anotar ali na sua avaliação que ele naquele momento está em respiração espontânea ar ambiente. Pois bem,
Nessa observação também vale reparar se esse paciente está com acesso, qual que é o acesso, se está com dreno, se ele está com uso de medicação contínua, quais são os sinais vitais que muitas vezes vai estar ali no monitor. Enfim, tudo isso vai da observação. A gente nem tocou no nosso paciente ainda, nem precisamos abrir a portinhola da incubadora para tudo isso. E aí você vai caminhando com o seu exame físico, avaliando esse paciente como um todo. Ele está acordado ou não? Ele está dormindo? Qual que é o estado comportamental de Brazelton? Geralmente é essa forma que a gente avalia qual que é o comportamento desse bebê, se ele está dormindo, se ele está acordado, alerta, choroso ou não. Então é importante anotar qual que é o estado comportamental de Brazelton nesse momento da avaliação e, claro, nas suas avaliações dia a dia, né, ali quando você for atender esse paciente. Mas nessa primeira avaliação, né, como a gente está conversando aqui, é claro que você não vai fazer essa avaliação completa todos os dias, mas na UTI é tudo muito dinâmico, então você precisa estar sempre observando o que está acontecendo com esse paciente. E alguns dos itens, sim, você vai precisar repetir todas as sessões, tá? Então, avalia qual que é o estado comportamental, se esse paciente está em uso de sedação ou não, se sim, qual que é a dose para a gente entender, comparar com o dia anterior ou não, se estava sem sedação, estava com mais ou menos. É importante a gente ter todas essas informações para poder entender a história desse paciente e montando aquele quebra-cabeça lá. Bom, então já analisamos esse paciente, observamos tudo o que dava e aí a gente começa a fazer o exame físico de fato. É claro que a gente vai fazer um exame físico voltado para a parte respiratória, então fazer toda a semiologia respiratória, inspeção dinâmica, inspeção estática, vai fazer a ausculta pulmonar, vai analisar como que está a palpação desse paciente, se está simétrica a expansibilidade, se tem um frêmito positivo, enfim, todos esses itens da semiologia respiratória são importantes. Avaliar o paciente como um todo, coloração da pele, se tem cianose presente ou não, se tem cianose, se é mais de extremidade ou se é central, envolve mucosas, se ele está ictérico ou não, se ele está com uma palidez, enfim, tudo isso a gente vai avaliar como um todo o paciente. E, por fim, é importante também, sabendo das repercussões do ambiente da UTI e também da prematuridade, quando esse bebê é prematuro, enfim, ele está ali num ambiente de terapia intensiva que ele não está recebendo os estímulos que ele deveria receber dentro do útero, se ele ainda não tivesse nascido, no caso de bebês prematuros, ou mesmo no ambiente familiar, que ele vai estar recebendo uma série de experiências que vai contribuir com o seu desenvolvimento. Então, é importante também a gente fazer uma avaliação voltada para o desenvolvimento neuropsicomotor. E aí, para isso, a gente pode utilizar escalas padronizadas que vão quantificar essa avaliação para a gente e, por meio dessa avaliação, então, a gente vai conseguir determinar as nossas condutas, se é o momento de estimular ou não, como que está esse paciente de um modo geral, tá certo? Uma escala que é muito utilizada na UTI neonatal é a TIMP para avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor. E já que a gente está falando de escalas de avaliação, é importante sempre lembrar que tudo que a gente for avaliar, para tentar deixar menos subjetivo, tirar o olhar do fisioterapeuta e tornar mais objetivo, mais quantificável, de modo que todo mundo fale, de certa forma, a mesma língua, a gente sempre vai tentar usar escalas padronizadas para poder fazer a avaliação. Aqui mencionei o desenvolvimento neuropsicomotor, mas isso também se aplica à avaliação do desconforto respiratório. Falar que está com desconforto ou não, quais são os sinais, acaba ficando muito subjetivo. O meu olhar pode ser diferente do seu, que também é fisioterapeuta e que tem mais ou menos experiência. Então é importante a gente sempre utilizar escalas, como a avaliação do boletim de Silverman e Anderson, que vai avaliar o desconforto respiratório, o grau de desconforto respiratório desses bebês na UTI neonatal, por exemplo. Então, resumindo nossa conversa, a avaliação do bebê em UTI neonatal deve ser global. A gente vai avaliar o bebê como um todo, observar todos os sinais que ele está apresentando, observar tudo que ele está fazendo uso ali de ventilação mecânica, suporte ventilatório de modo geral, acessos, drenos, medicação, fazer uma boa coleta da história desse paciente e fazer uma boa avaliação respiratória, uma boa avaliação músculo-esquelética voltada para o desenvolvimento neuropsicomotor. Claro
Claro que muitas vezes a gente vai precisar ampliar essa avaliação, mas basicamente não pode faltar uma boa avaliação respiratória, do desenvolvimento neuropsicomotor e sempre que possível quantificando as suas avaliações utilizando escalas padronizadas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não curtiu, deixa aqui o seu like e a gente se vê na próxima. Até mais!